Eu quero ver a luta se fortalecer. Eu quero ver A mudança acontecer. Eu quero ver Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E iniciamos essa edição mostrando a matéria sobre o fim da greve dos fiscais federais agropecuários em Alagoas. Na última sexta-feira, a categoria realizou uma assembleia na Secretaria de Agricultura para informar os resultados da paralisação. E foi anunciado o fim da greve em Alagoas. Durante a reunião, o delegado sindical Évio Lima parabenizou os trabalhadores e informou que o balanço dos dias de paralisação foi relevante, mas que a categoria deve manter a luta. O que significa para os trabalhadores, os fiscais aqui em Alagoas, esse movimento que aconteceu? Esse movimento, iniciado no dia 6 de agosto, onde nós iniciamos a nossa greve, após várias tentativas de negociação com o governo federal para tentar negociar nossa pauta de reivindicações sem precisar entrar no movimento grevista. Ele foi um movimento forte a nível nacional, com a participação de 80% da categoria, onde nós conseguimos paralisar locais de trabalhos estratégicos, como portos, como é o caso do Porto de Santos, o maior porto do país, que parou 100% dos colegas, e por conta disso não houve, num determinado período, exportação e importação de produtos agropecuários, a exemplo também dos outros portos do país, de aeroportos, de postos de fronteira, de estabelecimentos como matadouros frigoríficos, que exportam carne para o exterior. Então nós conseguimos paralisar uma gama de setores nesse país, que deu peso à nossa greve para que nós conseguíssemos negociar com o governo. E Évio, no caso, qual foi o resultado, qual o balanço que você pode fazer desse movimento? Olha, o balanço é positivo. O governo, quando sentiu o peso do movimento, o governo partiu para inicialmente ameaçar. Corte de ponto, saiu um decreto presidencial, o decreto 7.777, que previa transferir as atividades dos fiscais federais agropecuários para os fiscais estaduais agropecuários. E aí a gente teve o apoio dos trabalhadores do Estado, que através de uma entidade que é a União Nacional dos Fiscais Agropecuários, tomou uma posição, fez uma nota de repúdio ao decreto presidencial e tomou uma posição a nível nacional e aqui em Alagoas também, de que em caso do governo tentar um convênio com o Estado para repassar as atividades para os trabalhadores do Estado, eles não iriam trabalhar, não queriam assumir. Isso foi um exemplo de solidariedade dos nossos colegas do Estado. Houve ameaça também de demissão de companheiro de cargo comissionado, inclusive vários companheiros que ocupam cargo de chefia aderiram ao movimento, entregaram os seus cargos. E aí o governo partiu para usar a justiça. Conseguiu entrar com ação cautelar junto ao STJ, e o ministro Napoleão Nunes concedeu uma liminar mandando voltar, que foi um absurdo, a negação do direito de greve do servidor público, que fere toda a legislação nacional, a Constituição, inclusive fere a legislação internacional, inclusive a legislação da OIT, onde ele mandou voltar ao trabalho 100% dos companheiros que trabalhavam em portos, aeroportos e postos de fronteira, na inspeção federal em matadouros e estabelecimentos que exportam carne e 70% dos outros setores do Ministério. Então tentaram desarticular e desmontar a nossa greve, mas mesmo assim o pessoal permaneceu firme, cumpriu a determinação judicial, mas permaneceu assinando o ponto no local de trabalho, fazendo uma espécie de uma operação padrão. O governo, quando sentiu que não tinha outro caminho senão a negociação, nos chamou para negociar, fechamos um acordo agora recentemente, firmamos esse acordo ontem à noite, dia 30 de agosto, lá no Ministério do Planejamento, e estamos saindo da nossa greve com as nossas reivindicações, pelo menos parcialmente,
atendidas. Nós avaliamos que não foi o acordo dos nossos sonhos, mas foi o acordo possível de ser feito nessa atual conjuntura que nós entendemos, onde existe uma crise internacional que, de certa forma, né, está afetando e pode afetar muito mais o Brasil. Então foi o possível, né, de ser conseguido. E nós saímos dessa greve vitoriosos, fortalecidos, e agradecemos a todos, principalmente a CUT, né, a imprensa, né, as entidades que nos apoiaram, né, e principalmente a nossa categoria, que deu uma demonstração de força, de consciência, de peso, e nós saímos dessa greve vitoriosos e mais fortalecidos ainda, com a autoestima lá em cima, para participar de outros movimentos futuros, que nós sabemos que a luta dos trabalhadores não para, a luta continua. Desde o dia 6 de agosto, a categoria esteve em greve em todo o país, devido a uma audiência de negociações com o governo federal ter sido suspensa. Em Alagoas, a adesão dos servidores representou um percentual de 90%. Dentre as principais reivindicações, são destacados o reajuste salarial, a realização de concurso público e implantação da Escola de Formação Profissional da Carreira. Após a Assembleia, os trabalhadores reuniram-se em confraternização para comemorar mais uma luta dos fiscais. Eu queria saber de você, Isabel, o que foi para você participar desse movimento? Bom, participar desse movimento foi extremamente gratificante, porque a gente treinou, a gente colocou em prática a capacidade de luta coletiva, né? Aprendemos a conhecer melhor nossos limites e principalmente até onde pode chegar os nossos sonhos, que é sem limite. Isabel, você diria que a vitória, mesmo, né, como foi falado aqui pelo Évio, ela pode ser considerada uma vitória, mesmo sabendo que a gente não pôde avançar, né, em muitas questões, mas você poderia considerar como uma vitória desse movimento? Com certeza foi uma grande vitória, mas nós temos que ter em mente que a luta dos trabalhadores por melhores condições salariais, condições de trabalho, ela é contínua, ela é algo que sempre vai ser buscado.